Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 8 da classe de juvenis Amós e Obadias. Para esta aula, os hinos sugeridos são 26, 137 e 461. A profecia de Amós. Tema central da profecia de Amós: justiça e retidão. A pregação de Amós revela a preocupação de Deus com a retidão espiritual, a justiça social e a responsabilidade para com os mais necessitados. O Senhor dá atenção para aqueles que mais precisam e espera que seus servos façam o mesmo. Começamos aqui sobre a questão de Amós. Veja que vai falar aqui sobre a questão da justiça e da retidão. Veja que a preocupação de Deus com a retidão espiritual. O que é a retidão espiritual nesse quesito específico? É quando uma pessoa está espiritualmente caminhando de uma forma reta, de uma forma na santidade, e não no sentido de fazer um ritual, por exemplo, mas sem a santidade. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que uma pessoa, um cristão, faz tudo dentro dos ensinamentos dentro da igreja. Ele faz tudo o que tem que fazer, por exemplo, canta os louvores, distribui as oportunidades, ele é uma pessoa que prega muito bem, que fala muito bem, mas que depois que ele sai da igreja, ele faz todo tipo de coisa errada, como por exemplo, ele rouba o próximo, ele não anda com retidão para com o seu próximo, ele é uma pessoa que talvez está traindo o namorado, a namorada, o cônjuge, ele é uma pessoa que no trabalho ele diz que ele vai lá, bate o ponto do trabalho, mas na verdade não está trabalhando, ou seja, ele ritualmente ele está perfeito, lá no ritual na igreja, as questões da igreja, dirigir um culto ou pregar a palavra, ele até faz direito, mas a vida dele está uma vida toda torta. Então a retidão espiritual é o inverso disso, ou seja, a retidão espiritual é quando uma pessoa está na igreja e faz tudo que tem que fazer, tudo certinho, e na sua vida cotidiana ele também é correto, ele também é uma pessoa que o sim dele é sim e o não é não. É uma pessoa que tem uma boa índole, é uma pessoa de caráter e não somente de reputação, porque na bem da verdade, no primeiro exemplo que eu te dei, da pessoa que dirige bem o culto, faz tudo direitinho e quando sai da igreja faz tudo errado, é uma pessoa que tem boa reputação. Ou seja, as pessoas julgam que ele é uma pessoa boa, julgam que ele tem um bom caráter, que ele tem uma boa reputação, que ele é uma boa pessoa, mas na verdade ele não é. E no segundo exemplo, eu te dei um exemplo de uma pessoa de caráter. Ou seja, o que é um caráter? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. Ou seja, se você está numa situação, por exemplo, desse segundo exemplo que eu dei a você, e essa pessoa ela é reta, ela faz tudo que tem que fazer, tudo certo com o seu próximo, com a sociedade, ela é uma pessoa de bom caráter. E quando ninguém está olhando para ela, quando o pastor não está olhando, quando as pessoas não estão olhando, ela continua sendo a mesma coisa. É claro, você já deve ter visto muitas vezes tipos de trends que acontecem na internet, e é que eu não estou falando se está certo ou está errado, que não é o ponto, é só para você ter uma ideia. Já observou que toda trend, ela é perfeita? Ela sempre mostra a mesma situação, né? A mesma questão. Mas por que mostra daquela forma? Porque ele está sendo filmado, ele sabe que está sendo filmado. Aquilo ali é o que? É uma reputação. Por quê? Porque ele só está fazendo aquilo porque ele está sendo filmado. E mais uma vez, eu não vou aqui entrar na questão de que isso é certo ou errado, isso é só uma brincadeira, então não tenho o que falar. É só para te dar um exemplo. O ator, por exemplo, quando encena uma questão, uma cena, por exemplo, ela está fazendo o quê? É uma reputação. As pessoas acham que ela é daquela maneira. Mas como ela é, de fato, quando ninguém está olhando, quando não tem uma câmera filmando? Outro exemplo muito prático também, geralmente, quando uma pessoa entra num transporte público, que eu não sei porque inclusive eu não sei porque tem esse nome, porque o transporte não é público, o transporte é particular, porque se fosse público nós não o pagaríamos. Mas vamos lá. Quando uma pessoa entra num transporte público, num coletivo, num trem, metrô, ônibus, e aparece de repente uma senhora e está todos os lugares ocupados. É claro que existe sempre aquela boa pessoa que levanta para aquela pessoa sentar.
Mas como é que acontece de modo geral? Um fica olhando para a cara do outro, o outro olha para a cara do um e ninguém dá o lugar para aquela senhora sentar. Mas se essa senhora entrar e tiver alguém filmando, ainda mais se for uma emissora de TV, rapidamente, instantaneamente, alguém levanta para aquela senhora se sentar. Por quê? Porque as pessoas querem parecer que são boas. Então era contra isso que a Moisés estava falando, que Deus estava falando. O que adianta? Eu quero uma retidão espiritual. E a retidão espiritual entra também nessa questão de andar em segurança, andar com bom caráter, ter bom caráter quando ninguém está observando. Também sobre a questão da justiça social. O que seria justiça social? A justiça social dá aquele parecer de que a pessoa está sendo completamente justa numa situação. Por exemplo, vemos, por exemplo, essa situação alarmante, essa situação triste que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E sempre que eu vejo as imagens, eu fico muito comovido com as situações, com as famílias, né? Está tudo devastado lá em Porto Alegre, né? Lá o Porto não está alegre, né? Na verdade. Tem mais de 100 pessoas que já perderam suas vidas, mais de 100 pessoas desaparecidas, centenas de pessoas desabrigadas. Está uma situação alarmante no Rio Grande do Sul. E aqui entra a questão da justiça social. Por quê? Porque lá, nesse âmbito, tem pessoas que têm uma vida financeira boa e outras nem tanto. Mas ali, quando chegam as doações, o que acontece? Acontece uma justiça social. Eles liberam aquela doação tanto para aquela pessoa que é rica quanto para aquela pessoa que é pobre. É tudo igual, são tratados da mesma maneira. Isso é uma justiça social. A responsabilidade para com os mais necessitados. Quando nós estamos vivendo uma situação que você sabe que tem uma pessoa na sua cidade, na sua igreja, por exemplo, que tem uma necessidade, ela é mais necessitada do que os demais, o que precisa se ter? Precisa ter responsabilidade com essa pessoa. O que é ter responsabilidade nesse caso? É estender a mão, é comprar talvez uma cesta básica para essa pessoa, ou algum medicamento para ela, ou se tem criança com idade escolar, para comprar um material escolar. Isso é o quê? É responsabilidade com os mais necessitados. Porque muitas vezes isso é triste acontecer dentro da igreja, é algo alarmante, que eu vejo sempre nas igrejas, e isso me assusta muito e me entristece profundamente, que quando alguém, de modo geral, tá claro, eu sei que existem regras, ou melhor, exceções, mas de modo geral, quando alguém quer abençoar alguém da igreja, quem é que vão abençoar? O pastor. Mas por que abençoa o pastor? O pastor, de modo geral, é uma pessoa que é trabalhadora, ele tem o seu trabalho, ou é uma pessoa aposentada, e dependendo do caso também ele tem um salário da igreja, então ele não tem necessidade de praticamente nada. Mas as pessoas tendem a ajudar o pastor do que ajudar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que não tem um seu sustento garantido, é uma pessoa que tem muita necessidade, talvez um viúvo ou uma viúva, é uma pessoa que não tem uma qualificação profissional, uma pessoa que já passou da idade, então não conseguiu por uma razão ou outra a sua aposentadoria, então ela tem uma necessidade, ela é uma pessoa muito mais necessitada do que o pastor. Mas o que as pessoas fazem de modo geral, a igreja de modo geral? Dão presente para o pastor. Dão até quantias em dinheiro para o pastor em detrimento daquela pessoa que realmente está necessitada. A igreja não deve agir assim. Claro, se você pode abençoar o seu pastor, abençoe o seu pastor. Ele é uma bênção para a sua vida. Aprendi com o meu saudoso pastor que o pastor é o presente de Deus para a igreja. O que eu estou dizendo é que você não deve deixar de atender um necessitado para ajudar o pastor, para assim ficar bem na fita, como diz o mundo aí, né? Para ficar bem diante dos homens. Tenha responsabilidade com os mais necessitados. A retribuição pelo pecado. No entanto, em razão da insistência na desobediência, os pecados da nação seriam severamente punidos. Ou seja, não houve arrependimento sincero ali nos tempos do profeta Amós. O arrependimento, ele precisa ser profundo, sincero, uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e está largando o pecado, deixou o pecado de lado, porque verdadeiramente se arrependeu.
Mas o que nós vemos hoje, na maioria dos casos? Pessoas que dizem que estão arrependidas dos seus pecados por ter pecado hoje, mas peca amanhã, não faz nenhuma força, nenhum esforço para deixar aquela vida de pecado. Ou seja, ela se arrependeu de uma forma superficial, né? Ou seja, não houve um arrependimento sincero. Então, por conta disso, vem a parte do castigo da parte do Senhor. O Senhor não tem o culpado por inocente, como nos diz Naum, capítulo 1, versículo 3. Então, como as pessoas querem parecer bem aos homens, fazendo isso ou aquilo, mostrando que estão arrependidos e tudo mais, mas na verdade não estão, não enganam a Deus. Deus está vendo que essa pessoa realmente não está arrependida dos seus pecados, continua uma vida de desobediência e rebeldia, e certamente o Senhor entrar com uma questão de juízo contra essa pessoa. A justiça de Deus. A justiça de Deus contra a arrogância. Um dos pecados que se destaca no livro de Amós e que veio a ser alvo de suas profecias é a arrogância do povo de Israel. Eles se sentiam inatingíveis, ostentando suas riquezas e luxos, descansando em suas camas de marfim e desfrutando de banquetes suntuosos, enquanto os pobres eram desprezados às suas portas. A arrogância, que aqui entra na questão trazendo para nós, não é muito diferente, infelizmente. Veja que aqui a questão da arrogância, o que era isso? Israel se sentia, né? Achava que eram pessoas inatingíveis, ou seja, não seriam jamais castigados, porque eles eram, vamos dizer, os intocáveis. Ninguém pode conosco, né? Tinham as suas riquezas, os seus luxos, né? Israel divertia-se em festas, embriagando-se com vinho. Então a Bíblia diz o quê? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas Israel se divertia com vinhos. Então é uma questão de eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho uma situação financeira muito boa e ninguém pode tocar em mim. Eu sou uma pessoa que estou acima da lei. Ninguém pode tocar em mim, porque também tem a questão espiritual, né? Porque talvez possa alguém pensar, né? Porque eu sou o pastor, porque eu sou o líder, porque eu sou o superintendente da escola dominical, por exemplo. Tem algumas pessoas que se acham nesse sentido, que são pessoas arrogantes. E essa arrogância o Senhor vai tratar, o Senhor vai apertar. Veja que o erro desses israelitas não se devia à riqueza, mas sim à indiferença para com o Senhor e as necessidades dos mais pobres. Ou seja, as pessoas não faziam, eram indiferentes. O que é ser indiferente? Fala-se muito sobre indiferença, mas o que é indiferença? Indiferença é como, por exemplo, o caso lá do Rio Grande do Sul. É uma situação alarmante, é triste, é de partir o coração. Inclusive, Israel vai mandar ajuda para o Rio Grande do Sul. Ser indiferente é quando você vê uma calamidade dessa e a pessoa não se importa. Tanto faz as pessoas estarem morrendo no Rio Grande do Sul ou não, para essa pessoa é a mesma coisa. Isso é indiferença. As pessoas não se importarem com os mais necessitados. As pessoas ficam indiferentes às situações. É igual mesmo na igreja. Às vezes o pastor, eu uso muito a figura do pastor porque eclesiasticamente é o grau mais alto, né, mais elevado, né? É a pessoa que tem uma maior responsabilidade dentro da igreja, humanamente falando, é o pastor. Então, o pastor vê, por exemplo, um necessitado que está prestes de morrer, perto de morrer porque não tem o que comer, por exemplo. Então, o pastor ele não se comove com aquela situação. Ou seja, o pastor está indiferente àquela situação, ele não se importa. E o que é importar? Importar é trazer para dentro. E quantas vezes nós não estamos trazendo os problemas dos nossos amigos, dos nossos irmãos para dentro de nós? Ou seja, nós não estamos agindo de íntima compaixão. E nós devemos fazer assim, agir de íntima compaixão. Deus trata com o seu povo de forma justa. Deus usou o seu servo Amós para denunciar as maldades do seu povo,
antes que viesse o terrível castigo sobre a nação. Os israelitas não foram surpreendidos pelo cativeiro. É muito interessante que Deus não pega ninguém de surpresa no sentido de vir uma punição. O Senhor avisa antes: olha, se conserta porque eu não te quero assim. E o Senhor dá o primeiro aviso e vai avisando, vai ter uma hora que a justiça do Senhor virá. Veja que Deus usou Amós para denunciar as maldades do povo, né, do povo de Deus, antes que viesse o castigo. Ou seja, foram avisados antes do castigo. Entretanto, os israelitas não foram, ou seja, os israelitas não foram surpreendidos pelo cativeiro. Por quê? Porque eles sabiam que viriam, foram avisados. É como, por exemplo, talvez, pode não ser o teu caso, mas talvez uma pessoa, né, jovem, né, com seus 15 anos aí, está fazendo alguma arte, alguma traquinagem, e o pai fala o quê? Não quero que você faça mais isso. Eu não gosto quando você faz isso, quando você age assim. Para com esse negócio. Aí você vai lá e faz o quê? Faz de novo para pirração seu pai, né? E o seu pai, eu já te avisei que eu não quero você fazendo isso. Na segunda, na terceira vez que você faz, o que vai acontecer? Exatamente isso, vai vir a punição do papai. Ou da mamãe, né? Que às vezes a punição da mamãe pode ser pior do que do papai. Então o que acontece? Deus age da mesma forma. Ele avisa, ele é um pai amoroso, ele avisa. Ele, não é assim que eu te quero. Mas o que o povo rebelde faz? Fica na desobediência. Aí quando vem o castigo, ele nem se surpreende, porque ele sabe que irá ser castigado por causa da sua desobediência. Portanto, se você não quer ser corrigido pelo Senhor, não quer apanhar, não quer não vir um castigo, seja uma pessoa obediente. Ou melhor, continue sendo uma pessoa obediente. A profecia de Obadias, o julgamento de Deus sobre Edom. Esse comportamento não era esperado, haja vista os edomitas serem parentes de Israel, descendentes de Esaú. Entretanto, eles se alegraram na destruição causada pelos inimigos de Judá, até mesmo os ajudando. Parece que não é muito diferente hoje, né? Infelizmente, tem pessoas, cristãos que estão dentro da igreja, que se alegram com a destruição de um lar de algum irmão, ou da igreja inteira, ou de um irmão, de uma irmã que talvez, por alguma situação da vida, errou, perdeu o passo e caiu, e as pessoas acham graça, e alguns até ajudam essa pessoa a cair. Infelizmente, nós, o povo de Deus, muitas vezes temos esta postura de se alegrar com a desgraça dos nossos irmãos, dos nossos amigos e irmãos, do nosso pastor, do nosso líder, do nosso professor da escola bíblica dominical. Nós temos prazer de ver, fulano de tal caiu, fulano de tal fez isso, aconteceu aquilo, eu sabia, ele nunca me enganou. E isso é triste. Ouvir isso do cristão, ouvir isso de dentro é muito doloroso, machuca profundamente. Uma pessoa pode até, inclusive, sair da presença de Deus por causa, não do pecado que cometeu, mas pelo fato do julgamento do cristão. Nós sabemos que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas falhas, mas quando se vem uma questão de a pessoa até se alegrar porque alguém caiu, na verdade, caiu, que eu digo, caiu em pecado, isso significa que quem está bem ruim mesmo não é, espiritualmente, não é quem caiu, e sim quem se alegra por ele ter caído. Então nós devemos ter no nosso coração amor pelo próximo, e se algum irmão, irmã, jovem, independente, caiu num pecado, o que nós devemos fazer? Orar por essa pessoa, ajudar essa pessoa. Para quê? Para que ela também venha continuar na presença santa do Senhor. Haja vista que muitas vezes as pessoas saem da igreja justamente pela falta de apoio que recebe, né? Um apoio que não recebe quando comete um delito, né? Quantas vezes... Eu lembro que uma certa vez eu cheguei questionar um pastor meu, um dos pastores, né? Sobre a questão de exclusão de calúnia e difamação. Eu era líder de jovens e ele começou a fazer uma reunião e começou a falar de algumas coisas erradas que os jovens faziam, eu fiquei apenas observando.
Até que, quando ele me deram a palavra, eu perguntei para ele assim: o senhor é pastor há quantos anos? Ele respondeu, eu não lembro, mas é bastante tempo. Aí eu perguntei para ele: quantas vezes o senhor disciplinou alguém por adultério? Ele: algumas vezes. E falei alguns outros pecados que agora eu não me recordo. Ele: sim, eu excluí. Eu falei: agora me diz uma coisa, quando foi que o senhor excluiu alguém por falso testemunho? Aí ele travou. Ele: por falso testemunho, realmente, eu nunca disciplinei ninguém. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes na igreja é feita essa questão do falso testemunho, ou seja, falar algo de alguém sem ter provas, sem aquela pessoa ter feito aquilo ou falado, ou seja, o que for. E essa pessoa muitas vezes é disciplinado. A pessoa acusada, mas ninguém apareceu com provas. O que é isso? Isso é falso testemunho. O que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, fala justamente sobre isso daí. Não dirás falsos testemunhos. Mas o que muitas vezes está acontecendo na igreja? Falso testemunho. E não há uma punição para o falso testemunho. E deveria ter. E por conta dessas coisas, as pessoas fazem o quê? Eu posso falar mal do irmão, da irmã, do jovem, da jovem, porque essa pessoa pode ser excluída, mas eu não vou ser excluído se alguém descobrir que eu estou mentindo, que eu estou dando um falso testemunho. Por quê? Porque ninguém, pelo menos eu nunca vi ninguém ser excluído, ser tirado do rol de membros por uma questão de falso testemunho. E que o que nós temos vivido hoje na Igreja do Senhor são situações parecidas como essa. E é uma situação alarmante, tanto na igreja quanto fora da igreja também. Quantas vezes as pessoas dão um falso testemunho dos outros e as pessoas acreditam sem apresentar nenhuma prova. E até porque existem provas também que são mentirosas, né? Que também são falsas. Então veja que é uma situação muito difícil, que as pessoas se alegram mais na queda de uma pessoa, justamente por quê? Porque como uma pessoa não vai ser punida porque falou algo que não tem como provar, então fala torto e à direita. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos e não nos alegrarmos quando uma pessoa for disciplinada, quando for tirada em comunhão, né? Quando acontecer uma coisa ou outra, nós devemos fazer o quê? Nos compadecer dessa pessoa e orar por essa pessoa para que não aconteça isso de novo, se é que aconteceu, e se não aconteceu, para que essa pessoa tenha pelo menos um apoio da igreja, porque isso pode até tirar a pessoa da igreja. Já vi casos de pessoas que ficaram anos desviadas da casa do Senhor, porque foi justamente vítima desse tipo de fofoca. Eu fui vítima de fofoca há um tempo atrás, que eu achei até engraçado, por 2 ou 3 vezes, mas teve uma que eu achei mais interessante, porque pela mesma questão, né? Falaram que eu era pai de uma menina, inclusive até uma jovem bonita. Até muitos anos que eu não vejo essa jovem. Eu falei: não é possível que as pessoas estão falando isso de mim. Mas eu deixei quieto, eu não falei nada. Por que eu não falei nada? Eu não preciso provar nada para as pessoas nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas sabiam da minha conduta. Sabiam que eu nem com a mãe dessa pessoa falava direito, era só um bom dia, boa tarde, tchau. Não tinha nenhum vínculo com ela. Como é que eu poderia ser pai da mãe dessa menina? Era impossível, não tinha condição. E mesmo se eu fosse, e se fosse o caso de eu ser, eu assumiria. Até porque, quem não quer ser pai, né? Ainda mais de uma menina bonita? Quem não quer? Então, entre outras vezes também as pessoas levantavam falso da minha pessoa e nunca aconteceu, mesmo quando foi provado, nunca aconteceu essa pessoa que levantou falso ser disciplinado. Não acontece isso. Então, nós devemos fazer o quê? Em primeiro lugar, não nos alegrarmos quando uma pessoa foi disciplinada, independente se ela foi disciplinada de uma forma correta ou errada. Independente disso daqui, nós devemos fazer o quê? Apoiar. Eu lembro que na minha igreja, por exemplo, já até comentei isso aqui em uma outra oportunidade, teve uma irmã da minha igreja que ela foi disciplinada, paz, meus senhores e as senhoras, porque o marido dela cometeu adultério. Ou seja, o marido dela adulterou, pecou, mas ela também foi disciplinada. Ele foi disciplinado por ter adulterado. E ela foi disciplinada por ter sido esposa dele. Não faz sentido. Algumas pessoas até defendem a tese estranha, né? Mas os dois são uma só carne, então a outra também tem que ser disciplinado. Claro que não. Ela estava completamente limpa na história. Ela completamente inocente na história, mas ela também foi disciplinada. Então veja que há situações que as pessoas são disciplinadas mesmo estando corretas.
Aconteceu na minha igreja. Então, nós devemos ter muito cuidado nessa questão de disciplina, para que numa disciplina as questões precisam ser provadas. Até porque hoje dá uma situação, uma complicação para a igreja que só o sangue do Cordeiro. Medidos com a mesma medida. Importa, portanto, que tenhamos um coração justo, que não se alegra com a maldade, nem se regozija, rapaz, tá ruim disso aí, regozija com a queda do próximo. Deus conhece todas as coisas e a julgará, a cada um conforme o fruto das suas obras. Não lembro que eu estava falando sobre a questão do falso testemunho? Essa pessoa pode não ser disciplinada aqui na igreja e dificilmente vai ser. Eu, particularmente, eu nunca vi uma pessoa ser disciplinada por dar falso testemunho, né? Fofoca eu nunca vi. Talvez você tenha visto, né? Mas nós devemos ter cuidado com uma questão. Essa pessoa não pode ter sido julgada aqui na igreja, diante da igreja, diante do povo. Mas naquele grande dia será julgada. Porque Deus não poupará. Deus não poupará. Inclusive a Bíblia condena a questão do fuxiqueiro, né? Então, devemos ter muita cautela nesse sentido. Para concluir, a mensagem de Amós destaca que Deus abomina a prática da injustiça. Ou seja, Deus odeia a pessoa que é injusta. Inclusive essa questão do falso testemunho vai entrar justamente na injustiça, né? Que a pessoa vai ser disciplinada, por exemplo, por uma questão de um falso testemunho. Então está sendo injustiçada. Olha que situação. Por meio de Obadias, o Senhor também condenou o orgulho e a maldade para com o próximo. Ambos os profetas revelam que existe um Deus nos céus que vê todas as coisas, que nada foge de seu julgamento. Então veja que aqui no caso de Amós fala sobre a questão da prática da injustiça, e Obadias fala sobre orgulho e maldade. Quantas pessoas hoje orgulhosas, né? Só o sangue do Cordeiro. Há pessoas dentro da igreja, por exemplo, que às vezes eu observo, eu fico triste de ver, sabe? Porque ver pessoas que têm até talento, né? Sabe pregar muito bem, sabe ensinar muito bem, sabe tocar instrumento, sabe, tem uma certa destreza, mas tem orgulho. E muitas vezes entra na igreja e não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém. Eu era líder de mocidade na minha congregação e teve uma vez que uma irmã virou para mim e disse assim: você é líder dos jovens, né? Eu falei: eu estou como líder deles, sim. Por quê? Não, porque os seus jovens entram na igreja e nunca falam comigo. E eu olhei, eu fiquei muito surpreso, claro, nunca observei, eu fiquei muito surpreso com a situação. E eu, naquele dia que ela me falou, eu sentei num lugar e fiquei observando. E realmente todos os jovens que entravam, nenhum falava com ela. Eu falei: não é possível. Esperei o próximo culto. Falei: deve ter sido só uma coincidência, não é possível. Quando chegou no próximo culto, aconteceu a mesma coisa. Nenhum dos jovens, os jovens passavam por ela e não cumprimentavam, nem a paz do Senhor dava. Eu não perdi tempo. Fiz uma reunião com os jovens e falei: ó, a situação não está certa de vocês não. Vocês estão orgulhosos demais. Qual o problema que vocês têm com a irmã fulana? Ah, mas por que vocês entram na igreja e não cumprimentam ela? Por que vocês não falam com ela? Tem algum problema? Existe alguma questão que precisa ser perdoada entre vocês? Não falei mais. Aí daquele dia em diante, eles começaram a falar com ela. Por que isso? Soberba de coração. Porque eu não vou falar com fulano, não vou falar com Beltrano, porque não faz parte da minha vibe, né? Que as pessoas dizem hoje, né? Não é da minha vibe. Ué, não é da sua vibe, não? Como é que vai ser a sua vibe lá no céu? Olha lá, quer dizer, bom, pro céu você não vai. Um orgulho, não fala com o próximo, não fala com o irmão dentro da igreja, que é isso? Então nós temos que ter muita prudência. É claro que uma hora ou outra você acaba entrando na igreja e acaba não falando com uma pessoa ou outra, acontece. Mas um grupo inteiro não falar com uma determinada pessoa, alguma coisa tem. Então precisa ficar vigilante nesse negócio. Hora da revisão. Número 1. O profeta Amós era natural de Tecoa, uma vila que ficava localizada no Planalto a sul de Belém. Será que ele seria de Belém do Pará? Número 2. A mensagem de Amós era uma denúncia contra o desvio espiritual e as injustiças contra os pobres, as imoralidades e a corrupção que predominavam em Israel durante o governo de Jeroboão II.
Número 3. Um dos pecados que se destaca no livro de Amós e que veio a ser alvo de suas profecias é a arrogância do povo de Israel. Número 4. A mensagem de Obadias se trata de um juízo sobre o orgulho da nação de Edom. Número 5. Edom desapareceria como nação, enquanto Judá seria restaurada quando os exilados tornassem a possuir seus territórios. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!